Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria que, sem perca de tempo, você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, do capítulo 16, que já foi lido nessa noite. Versículo 11, Samuel 16 e 11, para a nossa breve meditação. Porque Deus tem uma palavra para o seu povo nessa noite. Quem está vivo, diga amém. Então glorifica a Deus, porque aqueles que estão vivos louvam ao Senhor. Samuel 16 e 11 diz assim: Assim perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus mancebos ou filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: Manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chega e você se assenta glorificando o nome santo do Senhor. Quando eu cheguei aqui, irmão, e o pastor anunciou que eu iria pregar a palavra, eu não esperava. E eu, de joelhos dobrados como estava, pedi a Deus uma direção, uma palavra. E Deus me fez abrir aqui no livro de 1 Samuel, do capítulo 16, versículo 11, eu comecei a analisar o texto, e o Espírito Santo começava a falar fortíssimo no meu coração. E quando a Laiane pegou o microfone e ela leu Samuel do capítulo 16, eu vi que o Espírito Santo de Deus ainda passeia no meio do seu povo. Aleluia, Deus não mudou, o Espírito Santo continua sendo o mesmo e falando a mesma coisa no meio do seu povo. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que diz A e depois diz B. Se Deus disse A, é o A que vai permanecer, porque a palavra do Senhor é fiel e não cai por terra. Glória a Deus. E quando Deus falava fortíssimo ao meu coração, Deus me fez meditar no chamado de pastor. O quão difícil era ser um pastor de ovelha. E a Esté pega o microfone aqui e começa a ministrar, irmão. Tudo que Deus estava colocando no meu coração para falar, pastor. Foi necessário eu falar para ela: minha filha, deixa um pouquinho para mim, senão não vai sobrar nada. E eu vi que outra vez que o Espírito Santo, ele trabalha da mesma forma. E eu comecei a analisar ali, irmão, pouco tempo que eu tive sentado, sobre o chamado do pastor. O pastor era uma das chamadas, ou é uma das chamadas mais difíceis que existe. É um cargo de grande dificuldade, porque primeiro, o pastor não pode ser qualquer um. O pastor primeiramente tem que ter caráter. Não adianta só falar bem, não adianta só pregar bem, não adianta só ter uma dicção perfeita, não adianta só ter um português correto. O pastor tem que ter caráter para cuidar das ovelhas do Senhor. Pastor sem caráter não serve para cuidar das ovelhas do Senhor. E o Espírito Santo falava fortíssimo ao meu coração: tem pessoas por aí que têm sido ungidas a pastor, porque fala bem, ou porque tem um diploma pendurado numa parede, mas não tem caráter e não tem conduta com Deus. Aleluia, os homens aprovaram, mas Deus rejeitou. Saul, aleluia, foi escolhido pelo povo para governar, aleluia, o país de Israel. Porém Saul não andou na direção do Senhor. E porque ele não andou na direção do Senhor, porque o caráter dele não foi forjado na humilhação, ele foi rejeitado.
pelo Senhor, e Deus resolveu escolher outro dentre os homens, o mais humilde, aquele que estava no pasto. Talvez os seus irmãos não davam valor para ele, talvez quando ele chegava em casa todo sujo, aleluia, os seus irmãos não se preocupavam com a situação de Davi, porém Deus estava vendo todo o sofrimento de Davi, Deus estava observando cada passo que Davi dava, e o céu estava escolhendo Davi para o dia da exaltação, aleluia. Aleluia, quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, que Samuel chega à casa de Jessé e vê o mais bonito, o mais formoso, talvez o que falava o português melhor, talvez o que se expressava melhor, talvez o que tinha dicção melhor, talvez o que tinha a comunicação mais correta. Samuel falou: certamente é esse. Mas Deus olha do céu para Samuel e diz: não é este que eu escolhi, porque eu não vejo como o homem vê, aleluia. O homem vê o que está à frente dos seus olhos. Talvez você olha para mim e vê apenas um homem comum, aleluia, cheio de defeito, mas o céu me escolheu para transmitir a palavra do Senhor, aleluia. E se o céu me escolheu, está escolhido. Quem é o homem para questionar a escolha do Senhor na sua vida? Oh, glória. O primeiro pastor de ovelha se chamava Abel. A Bíblia vai dizer que havia dois irmãos, Caim e Abel. Caim foi lavrador da terra, mas Abel foi pastor de ovelha. Abel era o mais jovem, aleluia. E se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos jovens, aleluia, sendo separados para cuidar de ovelha. Porque, como eu disse, cuidar de ovelha é um cargo de extrema responsabilidade. Quando o pai escolhia o filho para cuidar de suas ovelhas, é porque o pai confiava extremamente em seu filho. Quando o pai entregava o cargo de pastor para seu filho, é porque o pai sabia que o filho tinha caráter, que o filho tinha conduta e que o filho tinha intimidade com a ovelha. Oh, glória a Deus! Não é porque era o mais jovem, não é porque era o mais velho, mas porque tinha habilidade para cuidar de ovelha. Abel tinha habilidade para cuidar de ovelha, e quando Abel vai oferecer o primeiro sacrifício a Deus, Abel oferece a sua melhor ovelha, aleluia. Sacrificar ovelha para um pastor é a mesma coisa de você pegar um animal doméstico e sacrificar. Aquele gatinho que você tanto ama, você sacrificar. É a mesma dor que um pastor sentia quando ia sacrificar uma ovelha. O sacrifício, irmão, tem que doer mesmo. A prova, irmão, tem que doer mesmo, para que quando Deus quiser e dar a ordem ao teu respeito, nem o inferno pode te parar. Aleluia. A dor está moldando o teu caráter e está te preparando para o tempo da honraria de Deus. Para um pastor sacrificar ovelha era sofrimento, irmão. Não era de qualquer forma, não era simplesmente sacrificar uma ovelha. Causava dor. Já pensou? Você pegar um animal doméstico e sacrificar? Esse aqui é a Deus. Se eu falar isso para minha mãe, mãe, vamos sacrificar esse gatinho aqui. Tem uma lá chamada Frida, que é a que ela mais ama.
É a Frida, gordinha, roliça. É a que ela mais ama. Vai falar para minha mãe sacrificar a Frida. Então sacrificar para um pastor era uma extrema dor que causava. E Abel oferece o melhor para o Senhor. Talvez a ovelha que Abel mais amava, ele entregou para o Senhor. O chamado de pastor, irmão, não é fácil não. É por isso que tem que ter caráter. Porque imagina só um homem que não tem caráter, e uma mulher chegando para se confessar diante dele, e contar todos os seus problemas e abrir seu coração. E o indivíduo chamado pastor se aproveitar da oportunidade e tentar contra esta mulher, ou tentar seduzi-la. Aleluia. Tem gente que faz desse jeito. É por isso que o Espírito Santo está me usando nessa noite para falar. Tem pessoas que abrem o coração para o seu pastor, mas porque ele não tem caráter, porque ele não tem conduta, aleluia, a pessoa fica decepcionada. E muitas vezes tem gente que sai da casa de Deus porque saiu decepcionado com o pastor. Aleluia. Eu estava no Instagram, irmão, e eu cantava um louvor da harpa cristã, e uma jovem, ela comentou no louvor que eu havia cantado, e aleluia, eu voltei a comentar, e ela voltou e se abriu para mim, começou a contar um pouco da história dela. Se eu sou um homem sem conduta, e se eu sou um homem sem caráter, uma jovem bonita, uma jovem de boa aparência, se abrindo para mim, eu teria me aproveitado dela, mas graças ao meu bom, eterno e suficiente Salvador, aleluia, que Deus me deu conduta e me deu caráter, para quando isso acontecer, eu pregar nela a palavra, aleluia, eu usar a palavra para instruir aquela mulher. Tem que ter caráter, tem que ter conduta, porque se não tiver, não é apto para ser pastor. E Davi está no pasto. Oh glória. Aí vem a segunda parte da mensagem. Aonde você está, é aonde Deus quer que você esteja. Não adianta ficar questionando a Deus. Eu não queria estar aqui, Senhor. Eu queria estar em uma condição melhor. Eu queria estar em uma oportunidade melhor. Porque aonde você está é exatamente aonde Deus quer que você esteja. Oh glória. Davi estava no pasto, mas não estava preocupado porque os seus irmãos não davam valor. Davi estava servindo ao seu pai com alegria no coração. Davi não está preocupado se ele vai ter valor ou não dos seus irmãos. Sabe o que Davi fazia? É aqui que o meu pai me colocou, é aqui que eu vou ficar, é aqui que o meu pai me colocou, é aqui que eu vou ficar, porque Davi sabia que um dia a oportunidade, a sorte ia sorrir para ele. É por isso que Davi servia ao seu pai com muita alegria. Eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor para a igreja. Fique aonde Deus te colocou e sirva com muita alegria, porque aonde você está é aonde Deus quer que você esteja. Estar no pasto não impediu Deus de ver Davi. Quando Samuel chega que fala, acabaram-se os mancebos, aí Jessé fala, ainda há o mais moço que está, aleluia, oh glória a Deus, ainda há o mais moço que está apacentando as ovelhas, oh glória, não está em casa, está trabalhando, deixa ele chegar, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto esse rapaz não chegar. Aí lá vem Davi, talvez todo sujo, talvez todo suado, de trabalhar a tarde inteira. E quando
Davi pisa os pés na porta, aleluia, que Samuel olha para Davi, aleluia, Deus fala com Samuel, aí entrou o rei de Israel. Oh, glória a Jesus. Você talvez esteja no pasto, mas Deus está te vendo nesse pasto da sua vida, e vai chegar o tempo da honraria de Deus, vai chegar o tempo da vitória, vai chegar. Você está no lugar que Deus quer que você esteja, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Deus está te vendo e vai te honrar. Ele manda te dizer assim nessa noite: o pasto não impediu Davi de ser rei. O pasto não vai impedir você de alcançar a sua vitória. O pasto não vai impedir você de ser ungido e eleito do Senhor. O pasto é uma preparação de Deus na sua vida. Está doendo, está sofrendo, mas está aprendendo, e Deus está te moldando para te dar vitória, para te dar vitória, para te dar vitória. Quando Davi é ungido rei de Israel, ele não assumiu o trono imediatamente, não, irmão. Foi processos, pastor Marlon. Quando Davi foi ungido rei, ele não assumiu logo, não. Deus foi abrindo o caminho para Davi assim, ó. E eu, com a autoridade do Espírito Santo nessa noite, eu profetizo, Deus está indo abrindo o caminho nessa noite para a crente aqui. Olha o que Deus fez com Davi depois que ele foi ungido. Ainda era pastor de ovelha, ainda não tinha valor dos seus irmãos, mas ungido a rei. A Bíblia vai dizer que havia um espírito, irmão, escuta isso aqui. Um espírito que atormentava Saul. E Saul toma conselho para saber o que ele havia de fazer a respeito desse espírito. E ele está procurando alguém que sabe tocar harpa. Oh, glória! Não importa o lugar que você esteja, Deus vai te encontrar. Deus sabe exatamente aonde você está. Aí Saul está procurando alguém que saiba tocar harpa. Davi foi ungido rei, mas Saul não sabia. E aí chega no ouvido de Saul, tem um rapaz da casa de Jessé chamado Davi, que toca harpa muito bem. Aí Saul manda chamar Davi. Quando Davi chega na presença de Saul, talvez Saul manda Davi tocar a harpa. Toca uma nota aí, meu filho, para me ver se tu sabe tocar mesmo. Quando Davi pega a harpa e Davi começa a tocar, aleluia, a Bíblia vai dizer que o espírito que havia, aleluia, na vida de Saul, teve que bater em retirada. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui nessa noite, debaixo da autoridade que foi me dada. Quando você abre a sua boca para louvar ao Senhor de todo o seu coração, os demônios estão batendo em retirada daqueles que estão possuídos. Os demônios não resistem o louvor de um crente fiel. E o mais interessante é que Davi não precisava falar nada. Ele só tocava a harpa, e a melodia que saía da harpa ia expulsando os demônios que havia na vida de Saul. Aleluia! A melodia que tem saído dos teus lábios tem feito pessoas da depressão, pessoas saírem, aleluia, de situações críticas, enfermidades terríveis. Deus está dizendo para a igreja nessa noite: abra a tua boca e me louva, porque enquanto tu me louva, aleluia, eu vou curando
vidas, aleluia, eu vou curando pessoas, eu vou salvando, eu vou libertando, porque tu és um instrumento nas minhas mãos, diz o Senhor. Davi só tocava harpa, não precisava falar uma palavra, os demônios entendiam a melodia. Falava, essa melodia aqui é do céu, eu tenho que bater em retirada, porque isso aqui é do céu. Só que os cantores de hoje, eles começam até muito bem, louvam e o Senhor cura, louvam e o Senhor salva. Mas o problema dos cantores de hoje em dia é que quando eles recebem fama, eles não atribuem mais a glória a Deus. Quando eles chegam em um nível elevado, não se lembra do Senhor. Aqui que está a diferença daqueles que é moldado no pasto e daqueles que não é. Quando Davi assumiu o poder, que Davi se tornou rei, Davi não se esqueceu de dar honra e de dar glória Senhor, porque Davi sabia da onde que Deus tinha tirado ele. Deus tinha tirado Davi do meio do pasto, e Davi não podia ser ingrato, ele tinha que dar glória a Deus. O pasto está te moldando. O pasto está te moldando. Para quando Deus te honrar, tu saber que a glória não é tua, é do Senhor Jesus. Pastor Marlon, cuida da tua filha, investe o teu tempo nela, porque quando ela louva, eu sinto uma paz tão grande, e eu sei que isso é um dom que Deus deu. Cria ela no caminho da humildade. Lembra ela que o Senhor é na vida dela e que sem Ele ela não pode fazer nada. Porque Deus a exaltará e a colocará em lugares de destaque. Mas é necessário ensinar agora. Aleluia, é necessário ensinar agora que a honra e a glória é do Senhor. Investe nela o teu tempo. E o Senhor a honrará grandemente na face da terra. Davi está sendo moldado no campo, sem valor dos seus irmãos. Mas Deus era na vida de Davi. Para finalizar, para a gente ir para casa, quem está gostando da palavra, diga amém. Quem já recebeu a sua parte nessa noite, diga amém. Deus tem falado com a sua igreja, irmão. Quando Davi é ungido rei, a Bíblia vai dizer, para finalizar, irmão, a Bíblia vai dizer que Israel entra em guerra com os filisteus. E Davi, porque cuidava das ovelhas de seu pai, ele não podia ficar no palácio do Saul, ele tinha responsabilidade. Davi podia ficar o dia todo tocando harpa no palácio, mas ele tinha responsabilidade de cuidar das ovelhas. Aí a Bíblia vai dizer que Davi voltava para a casa do seu pai para cuidar das ovelhas, e depois ia tocar harpa para Saul. E agora Israel está em guerra. E Davi está na casa do seu pai. Aí Jessé chama Davi e fala: Davi, meu filho, vem aqui. Eu vou te dar outra missão. Tu vai à guerra onde teus irmãos estão guerreando, porque Jessé achava que estava tendo guerra. Jessé falou: meus filhos estão indo bem na batalha. Jessé achava que estava tendo guerra. Aí Jessé falou: envia, eu vou te enviar para levar presente para os teus irmãos. Vou passar aí.
Aí quando Davi chega na guerra, não está tendo guerra. Por quê? Porque havia um homem chamado Golias, homem forte, homem alto, homem atlético, homem que dava medo, que tinha desafiado algum dos homens de Israel e falou assim: não precisa de guerra, eu desafio um homem que seja capaz de vir a peleja contra mim. Nós vamos pelejar e aquele que sair vitorioso, o país serve o outro. Olha que desafio, irmão. E aí Davi vai levar presente para os seus irmãos e quando chega lá não está tendo guerra. Aí Davi começa a questionar os soldados dizendo: o que está acontecendo aqui mesmo? Aí o soldado falou: não, é que Golias desafiou aí um do povo de Israel aí, e aquele que sair vitorioso vence a batalha. E o rei já está prometendo a sua... O rei estava tão desesperado, o rei estava tão sem Deus, que até a filha ele estava dando para o homem que enfrentasse Golias. De tamanho desespero, falou assim: ó, eu dou essa daqui, ó, se vocês tiver algum corajoso para enfrentar Golias. Aí Davi falou: como é que é esse negócio? Falou: o rei está dando até a filha dele para o homem corajoso que enfrentar. Rapaz, aí quando o irmão mais velho de Davi percebe que Davi está falando com o cara da guerra, com o soldado, aí o irmão mais velho de Davi fica com raiva e fala assim: Davi, com quem tu deixou as ovelhas? As ovelhas de nosso pai? Deixaste as ovelhas no deserto para morrer? Parecia até que ele estava preocupado com as ovelhas de seu pai, mas na verdade o que ele estava era incomodado com a presença de Davi na guerra. Porque Davi podia ser pequeno, irmão, e dizem que todo baixinho é invocado, e pensa no homem invocado era Davi, e seu irmão mais velho o conhecia muito bem. Talvez ele pensou assim: daqui a pouco Davi vai querer enfrentar Golias, e foi o que Davi fez. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele estava incomodado com a presença de Davi na guerra, porque sabia que Davi era corajoso e não fugia de uma batalha. Quando o problema surgia, Davi ia enfrentar o problema. Oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que a mensagem chegou até Saul, que Davi queria enfrentar Golias. Saul chama Davi e diz: Davi não vai não, ele vai te matar, ele é um homem que foi treinado na guerra, cresceu guerreiro. Aí Davi abre a boca e diz assim: rei, tu não sabe da minha história, tu não conhece os passos que eu já trilhei até aqui, eu cuido das ovelhas de meu pai, e um dia apareceu um leão, aleluia, para tentar tragar as ovelhas de meu pai. Eu peguei um pedaço de madeira e fui para cima do leão, ó rei, e venci o leão. Oh, glória a Deus. Outra vez, rei, apareceu um urso tentando tragar as ovelhas de meu pai. Outra vez eu peguei um pedaço de madeira e fui para cima do urso e saí vitorioso desta batalha. O mesmo Deus que entregou o leão nas minhas mãos e que entregou o urso nas minhas mãos, será o mesmo Deus que vai me entregar nas mãos este gigante. Oh, glória a Deus. Davi estava sendo moldado no pasto. Oh, glória. Alamando e kevio morde mando e kevácia. Ninguém viu o dia que ele matou o leão. Atahai ondiri que me vor que me trui enderreve covia. Ninguém viu o dia que ele matou o urso, mas o céu estava atento e estava vendo as batalhas que Davi estava travando. Oh, glória! Davi está sendo moldado no pasto. Você está sendo moldado. E eu quero profetizar com fé.
que eu ainda vou ver essas cadeiras todas ocupadas em nome de Jesus. Você está sendo moldado, irmão. Saia daqui com posse da tua vitória nessa noite. No pasto você vai enfrentar urso. No pasto você vai enfrentar leão. Mas no pasto Deus é contigo. E a vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.